Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giorgio Lacerda e na aula de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre democracia e cidadania. Esse é um dos temas mais importantes do Enem e dos vestibulares. Esse tema, ele é uma espécie de uma coluna vertebral dos temas de ciências humanas. Boa parte dos temas que envolvem política, tanto na geografia quanto na sociologia e na história, muitas vezes abordam as dimensões ligadas às conquistas de direitos, aos aspectos da participação popular, que formam os elementos da democracia, seja no mundo antigo ou na democracia moderna, e também da cidadania, ligado à participação dos indivíduos, seja através do voto, seja através de uma participação mais direta, como representação, enfim. Nós vamos ver na aula de hoje como os conceitos de democracia e cidadania que nós conhecemos hoje foram formulados, formatados, desenvolvidos na Grécia Antiga. Quando a gente fala um pouco da cultura clássica e das influências da cultura clássica no mundo atual, a gente fala um pouquinho exatamente de como aquilo que foi pensado e formulado nas sociedades grega e romana, de alguma forma ajudaram a moldar pilares da nossa sociedade hoje, como aspectos políticos, culturais, aspectos ligados aos sistemas jurídicos, direitos, enfim. E aqui na Grécia Antiga a gente vai conseguir entender um pouco melhor sobre conceitos importantíssimos que formam a dimensão da ideia de democracia e de cidadania hoje. E o primeiro elemento é justamente o conceito de cidadania. O conceito de cidadania vem de uma palavrinha em latim chamada civitas. A palavrinha civitas tem a ver com cidade. Então, quem que é o cidadão? Quem tem o direito ao título de cidadão? Quem pode gozar da cidadania? Aquele indivíduo que faz parte da cidade, ele tem direito à cidadania. O que seria então a cidadania na prática? Seria o direito de participar das decisões da polis. No caso da Grécia, a polis é a política em si. Polis dá origem à palavra política, e política significa a administração da cidade, da coisa pública. Então, cidadão é aquele que tem o direito a participar das decisões da polis, da política. Assim sendo, ele consegue ajudar a administrar a cidade, a coisa pública, aquilo que é de interesse de todas as pessoas e não só de um único indivíduo. E daí vem a dimensão do conceito de cidadania. Outro elemento importantíssimo são as condições para ter o título ou acesso à cidadania na Grécia Antiga. Para ser cidadão, as circunstâncias eram homens livres, acima de 20 anos e filho de ateniense. Quer dizer, ser homem, as mulheres estão excluídas. Acima de 20 anos, quer dizer, os jovens, muitos dos jovens que seriam adolescentes não podem participar da política. E filhos de atenienses, quer dizer, os estrangeiros estavam excluídos. Quando a gente observa se a política, a cidadania ateniense fosse um bolo, a fatia das pessoas que tinham acesso à cidadania não era uma fatia tão grande assim. Então a gente pode dizer que a cidadania dentro da democracia ateniense é uma cidadania restrita. Nem todo mundo participava diretamente dela. Outro aspecto importantíssimo são esses dois conceitos, muitas vezes aparecem em prova. Poucos alunos se atentam para eles, são conceitos fundamentais para entender os aspectos ligados à cidadania ateniense. Primeiro deles é a ideia de isonomia. Iso vem de igualdade, nomia vem de lei. Quer dizer, isonomia era o direito de todos aqueles que têm o título de cidadão, têm acesso à cidadania, seriam iguais perante a lei. Quer dizer, não existiria uma qualidade de indivíduo, quer dizer, um indivíduo melhor do que o outro. Outro aspecto importante é a isegoria. De novo, a ideia de iso, goria aqui vem a ideia de discurso. Quer dizer, dentro da polis, todo mundo que tem acesso ao direito à cidadania tem também o direito a discursar. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre filosofia, vocês devem ter percebido que a filosofia no seu início, principalmente lá na Grécia, onde ela se fundamenta de maneira mais sistemática, um dos elementos fundamentais que propiciam o desenvolvimento da filosofia é exatamente o discurso na polis. Como ele é um discurso que tende a ser racional, exige-se uma melhor capacidade de argumentação, de lógica, que corrobora de alguma forma para aquele contexto de crescimento, surgimento e desenvolvimento do pensamento filosófico grego. Agora nós vamos a outros dois pontos fundamentais. O primeiro deles é quais são os espaços de atuação do cidadão? Como que a democracia ateniense vai funcionar a partir disso?
existe uma divisão de dois espaços, como nós conhecemos hoje, a ideia de espaço privado e a ideia de espaço público. Espaço privado diz respeito àquilo que é meu enquanto indivíduo. Espaço público diz respeito àquilo que é de interesse de todos, da coletividade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em um aspecto ligado a uma pandemia, questões ligadas ao universo público, da coletividade, né, da sociedade, ela entra como elemento fundamental. Então, é um elemento de interesse público, não apenas de interesse privado. E se a gente quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, é só a gente conseguir fazer uma comparação. Exemplo, na minha casa, meu espaço privado, as decisões que são tomadas aqui dependem muito da minha visão de mundo, da maneira de eu conduzir os meus valores, porque é um espaço meu, exclusivo meu. Então as decisões dentro da minha família, dentro de um espaço privado, não devem necessariamente só pensar no interesse coletivo, mas no nosso interesse aqui dentro desse espaço. Agora, dentro do espaço público, uma decisão não pode ser vinculada apenas ao interesse do indivíduo. No espaço público, as decisões devem ser, de alguma forma, pensadas a partir daquilo que é melhor para a coletividade. Se a coletividade andar bem, os indivíduos também andarão bem. E aí, nessa divisão, a ideia de espaço privado vem da palavra oikos, que no grego, oikos, mais tarde vai dar origem à palavra oikosnomia, a ideia de economia. Economia, aqui está muito ligado ao espaço privado, porque a economia está ligada ao sustento do indivíduo. Então, no lugar onde eu tiro o meu sustento, na minha casa, no meu espaço privado, as decisões dependem pura exclusivamente dos meus valores, da minha visão de mundo. Agora, o espaço público, que vem da ideia de polis, que dá origem à ideia de política, é o espaço de todos. Então, as decisões não podem ser apenas a partir da minha visão de mundo e do meu interesse. Exemplo, sou dono de um comércio, eu vendo produtos para uma cidade que fica na outra margem do rio. E está se decidindo dentro da polis onde se vai construir uma nova ponte. A maioria das pessoas tem interesse para que essa ponte vá para um outro lado da margem do rio, mais à frente. Eu gostaria que essa ponte ficasse mais à direita da margem do rio, porque vai atender aos meus interesses, eu vou conseguir vender mais. Quer dizer, se aquela ponte atende a maioria das pessoas em um outro espaço e eu defendo lá na polis que ela deveria ficar aqui apenas pelo meu interesse econômico, eu não estou levando em consideração o interesse coletivo, apenas o interesse individual. E isso deveria estar restrito ao espaço privado. No espaço público... E por último agora, nós vamos entender então as principais características da democracia ateniense. Primeira delas é uma democracia direta. O que significa que ela é uma democracia direta? Aquele indivíduo que tem o título de cidadão, que tem acesso à cidadania, ele decide pela sua própria capacidade de votar e discursar aquilo que é bom para ele e para a coletividade, obviamente. Numa democracia indireta, nós elegemos representantes e esses representantes vão decidir aquilo que eles acreditam serem melhores para quem votou nele, né, para quem o representa dentro do espaço público. E aí é um negócio que eu chamo a atenção de vocês. Quando a gente pensa na importância do voto, em quem vai ser eleito, a gente deveria comparar o seguinte elemento. Você, por um acaso, assinaria um documento dando plenas representações jurídicas da sua pessoa para qualquer indivíduo? Qualquer pessoa pode chegar, te representar em qualquer lugar. Você faria isso? Bem, a dimensão do voto na democracia indireta seria a mesma coisa. Quando você vota em alguém, você está assinando uma procuração dizendo que aquele indivíduo pode decidir por você. É uma dimensão de uma importância gigantesca em relação às nossas vidas. E em momentos de crise fica muito claro o quanto a gente depende das decisões desses indivíduos para melhorar a nossa vida em aspectos básicos, fundamentais. Então, dentro de uma democracia indireta, por mais que não participemos, até porque nem cabe todo mundo dentro do Congresso, por isso ela passa a ser indireta, à medida que a cidadania vai ampliando, outras pessoas vão tendo acesso à cidadania, já não é mais possível que o indivíduo se represente dentro do espaço político. Então ele vai delegar essa representação a outra pessoa através do voto. Segundo aspecto, a reunião se dava na praça pública, na ágora, por isso que a gente chama muito o Congresso de a Casa do Povo, o lugar público, onde todo mundo deveria ter acesso, porque aqueles indivíduos não estão ali representando eles mesmos, estão representando o cidadão, e o cidadão deveria ter acesso à casa que o representa de uma maneira mais geral. E, por último, deliberavam sobre a administração da polis, quer dizer, os principais assuntos dizem respeito à administração da polis, da cidade, da política, da coisa pública.
Essas noções de público, privado, cidadania e democracia começam a ser formatados aqui no universo ateniense, já praticado em grande escala, mas nós vemos características fundamentais. Primeiro, ela é restrita, nem todos os indivíduos tinham acesso à cidadania. E outro elemento importante, por ter uma quantidade menor de indivíduos, ela era direta. Obviamente, então, o indivíduo deveria discursar, participar e decidir de maneira mais direta aquilo que era de interesse público e não privado. Essas são as principais características das ideias de democracia e cidadania na Grécia Antiga. Vamos fazer uma mágicazinha aqui agora e vai aparecer o ponto 2. Vamos lá, ó. Boi! Shazam! Vamos lá, mágica feita, vamos para o ponto 2 agora. Democracia e cidadania no mundo moderno. Como que a cidadania e a democracia se consolidaram então no mundo moderno a partir do século XVIII, principalmente? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o século XVIII era das revoluções. Quais são as principais revoluções? Uma acontece um pouco antes, no século XVII, que é a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos da América. E também as ideias do Iluminismo, que também é uma revolução intelectual e vai influenciar intelectualmente as outras revoluções que vão acontecer. Nesse contexto, nós temos uma mudança da ideia de antigo regime. O que é o antigo regime? Não é a dieta da semana passada. O antigo regime é a estrutura que permeou a sociedade, as estruturas da sociedade, desde o período medieval até meados ali do século XVIII, onde essa estrutura é desfeita a partir das revoluções, principalmente a Revolução Francesa. A sociedade do antigo regime tinha 3 pilares. Primeiro, um pilar político, vinculado ao absolutismo, centralização do poder na figura do rei. Segundo pilar fundamental do antigo regime, a questão da religião e do catolicismo, que as ideias passam sempre pelas questões religiosas. E terceiro pilar, fundamental, a questão da sociedade estamental, aquela piramidezinha dividida em 3 camadas, clero, nobreza e camponeses. Esses 3 elementos vão ser desfeitos a partir do século XVIII, em alguns países mais rapidamente, em outros mais lentamente. Nós vamos brigar por uma sociedade onde novos valores e instituições vão ser estabelecidas. E nessa nova sociedade que as dimensões da democracia e da cidadania vão se consolidar no mundo moderno. Primeiro aspecto da cidadania no mundo moderno é formação dos Estados nacionais. Até então, os Estados eram totalmente centralizados na figura de um rei absolutista. Com a ideia de Estados nacionais e a formação de constituições modernas, o poder agora não está vinculado apenas ao rei, mas a um conjunto de regras, de leis que estão acima deles, ele deve respeitá-la. Muitas monarquias passam até a ser monarquias parlamentaristas e constitucionais, mas especificamente aqui a gente precisa entender o seguinte: se agora é uma democracia nacional, isso quer dizer que eu preciso criar o sentimento de pertencimento. As pessoas têm que fazer parte agora do Estado. Se eles têm que fazer parte agora de um Estado, é preciso ampliar direitos e aspectos que possam trazer essas pessoas para as esferas legais de participação. Então o nacionalismo não é só um sentimento de pertencimento. Fazer parte de uma nação também é ter acesso à cidadania, como nós vimos lá no mundo grego. Então essa ampliação se faz necessária. Então essa extensão do direito à cidadania passa a ser um fundamento. Como que as constituições vão ampliar o direito à cidadania? Como que eles vão agora estabelecer critérios para que mais indivíduos participem da política? Então, ideias como as ideias de liberdade e de igualdade, muito caras ao liberalismo político, que passa a ser estabelecido a partir do iluminismo, passam a fazer parte desses novos sistemas políticos. Então, a ampliação da cidadania, de uma nova possibilidade de indivíduos agora fazerem parte da política de diversos aspectos. E, por último, constituições e leis mais racionais, quer dizer, as constituições não são pautadas apenas pela vontade de um único indivíduo ou por aspectos religiosos. As constituições agora tendem a ser racionais, quer dizer, leis e fundamentos racionais e não necessariamente religiosos. Quanto mais racional passa a ser o Estado, mais racional também passa a ser os aspectos políticos e mais isso vai colaborar para o crescimento e para a consolidação da democracia e para a ampliação da cidadania. Então, na democracia moderna, nós temos um modelo que nós chamamos de democracia representativa, como nós vimos no último tópico. Democracia representativa é também chamada de democracia indireta. Quer dizer, nós elegemos um indivíduo que representa um conjunto de cidadãos. Esse indivíduo vai fazer parte de um corpo político, de um parlamento, e esse parlamento vai tomar decisões que dizem respeito às nossas vidas. Nós, que votamos e elegemos aqueles políticos que, de forma representativa, decidem por nós dentro de um congresso e de um parlamento. Então, decisões coletivas tomadas por representantes escolhidos pelo cidadão. Quer dizer, as decisões que são tomadas ali dentro, elas representam, na verdade, o interesse da coletividade.
Então, numa democracia, quanto mais representativa, quanto mais ampla ela é, mais setores da sociedade podem se ver representados nos discursos e nas decisões políticas do parlamento. E, por isso, chamada de indireta, quer dizer, eu não decido diretamente sobre o orçamento da União, sobre a mudança de uma Constituição ou uma reforma política. Aquele político que foi eleito pelo meu voto e me representa, que tem o poder de decidir a partir dos interesses dos seus partidos, dos seus grupos políticos e dos debates, discussões que é feito normalmente no parlamento, onde se decidem essas principais mudanças. E de outro lado, nós temos mais dois temas importantíssimos. O primeiro deles é que são os procedimentos para o funcionamento, então, para se colocar em prática a democracia e cidadania no mundo moderno. Se agora a gente está falando, então, de democracias, de formação de parlamentos representativos, nós temos, então, que saber como formar esse parlamento, como criar um sistema que possa, de alguma forma, eleger, formar políticos que vão representar os interesses dos cidadãos. O primeiro deles é a formação de partidos políticos. Nós podemos ver que em algumas democracias nós temos um número menor de partidos políticos, em outras, como o Brasil, nós temos uma infinidade de partidos políticos. A ideia é que esses partidos possam representar mais pessoas, mais grupos de interesse. Entretanto, muitas vezes também a criação de partidos está vinculada à ideia que nós chamamos de fisiologia política. Seriam partidos de aluguéis ou partidos menores que são incorporados pelos direitos dos maiores, muitas vezes para ter mais orçamento, mais tempo de TV em campanhas, enfim. Segundo, regulamentação do voto, quer dizer, quem tem direito ao voto, como o voto pode ser exercido, qual é o sistema de votação, quais são os direitos por trás, quer dizer, como exercer a cidadania por meio do voto. Por mais que a cidadania não esteja restrita ao voto, em um sistema político, na formação do parlamento, o voto passa a ser essencial para que a decisão da representação venha do indivíduo, por mais que ele não vote no Congresso, o indivíduo que o representa foi eleito pelo seu próprio voto. E por último, a formação de uma justiça eleitoral. Quer dizer, em alguns momentos, quando democracias ainda em seus estágios mais simples passaram a definir aspectos do voto sem uma justiça eleitoral, nós vimos aspectos muito fortes relacionados à corrupção, onde de alguma forma votos eram computados errados, ou havia indivíduos que forçavam outro a votar, não se sabia se aquelas eleições de fato tinham passado por procedimentos corretos dentro dos aspectos legais, como, por exemplo, na República Velha, chamada República Oligárquica, onde os coronéis, através dos seus currais eleitorais, forçavam os indivíduos a votar em que eles queriam e, de alguma forma, criavam sistemas de corrupção, falsificando votações, falsificando votantes, enfim. Eles mesmos conduziam esses processos, muitas vezes, nas suas localidades. E, por último, quais são as três principais dimensões da cidadania que começam a se consolidar no mundo moderno? A primeira delas são os direitos civis. O que está relacionado aos direitos civis, Jorge? Liberdades individuais. Quando a gente fala de liberalismo, né? Liberal na economia, conservador no costume. Quer dizer, liberalismo não é só econômico, amigo. Liberalismo também é social, liberalismo também é político. Indivíduos passam a ter liberdade de pensamento, de expressão, indivíduos passam a ter liberdade de ir e vir, de ter a sua própria propriedade, enfim, essas liberdades civis passam a ser garantidas. E a marca disso são as ideias iluministas do século XVIII e a consolidação das revoluções nesse contexto. Segundo, os direitos políticos. E aí entra uma dimensão muito semelhante àquela de Atenas, que é participar dos processos políticos, da tomada de decisões, dos sistemas representativos. E isso começa a se consolidar no século XIX, com a ampliação, então, do acesso à cidadania. E, por último, os direitos sociais, que só no século XX começam a ser debatidos. Esses direitos sociais estão ligados à ideia de qualidade de vida, condições de vida e de bem-estar. As condições de vida e de bem-estar estão ligadas à educação, saúde, trabalho, onde muitas constituições passam a incorporar direitos e muitas vezes abarcar camadas da população que são camadas mais vulneráveis, menos suscetíveis a um equilíbrio social e que a partir desses direitos sociais garantidos em Constituição, essa população, essa parte da população poderia ter uma melhor qualidade de vida, né? Nós vamos ver isso depois, como a gente vai chamar isso de estado de bem-estar social. Pessoal, espero que tenham compreendido o que a gente falou. Não entendeu alguma coisa? Volta um pouquinho no vídeo. Seria legal também vocês anotarem o que está aqui, foi colocado no quadro, num caderninho também, para vocês conseguirem estudar e rever algumas coisas em casa depois. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência de me ouvir. Nos encontramos mais tarde, em outra oportunidade, em outra matéria. Valeu, beijão, fui!